Os seus pais, por exemplo, eles conseguem assistir uma luta sua? Porque os pais, eu acho que são os que mais sofrem da Sim. situação, né, mano? A relação com meu pai, ela mudou, graças a Deus, assim, mudou completamente depois que eu comecei a lutar. Assim, meu pai, ele e minha mãe se separaram quando eu nasci, então eu não tive um convívio com meu pai. Então, assim, eu era aquele moleque que ia pra escola, os meus amigos, eu joguei bola com meu pai hoje, sei o quê, e eu nunca pude falar isso. Que eu vi meu pai em festas comemorativas, meu aniversário, o Natal, Páscoa, o aniversário dele e pronto, Tipo, era isso. ausente, no caso, Era né? ausente. Então a gente tinha uma relação difícil, eu e meu pai no começo. Tanto que quando eu fui falar com ele, eu falei, pai, eu quero ser lutador. Ele falou assim, tá bom. Então ele morava numa cidade pequenininha, perto lá de Assis. Então ele falou, vem aqui ficar comigo uns dias e você vai. Eu falei, opa, que legal, né? Ele quer me ver, né? E tal. E daí eu fui pra lá, ele foi meio que pra ele jogar na minha cara que eu não ia conseguir ser lutador. Cara. Porque o meu pai é fotógrafo. O sonho dele é que eu seja fotógrafo, né? Uhum. Antigamente. Então assim, meu. Daí ele, ó, se você vai ser lutador, eu quero ver se você vai conseguir comprar um carro igual eu aqui. Daí ele mostrava o carro dele. Aí a gente ia perto de umas lojas dos amigos dele. Ele, ó, tá vendo meu filho aqui? Pô, só não me escuta. Ele é um menino bom, só que não me escuta. Aí vai querer ser lutador, não vai conseguir nada. Então, assim, ele dava uma mensagem pra mim. Hoje eu consigo entender que era uma mensagem de proteção pra mim. Que ele queria me proteger, né? Afinal, eu ia pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha dinheiro. Mas no momento ele não soube falar isso com a palavra certa, então ele quis falar pra mim que eu não ia conseguir. Então ele me jogou lá embaixo. Tanto que no início, uma das minhas fontes de energia de falar, cara, eu vou conseguir isso aqui, era meu pai. Fala, cara, eu não vou deixar ele ter a razão nisso, sabe? É questão de orgulho mesmo. Era uma questão de minha, assim, de cara, eu vou provar pro meu pai que eu consigo. E daí a minha mãe ficou meio assim, falou, filho, eu não sei e tal, mas vai, né? Mas não me deu ainda. A única pessoa que falou pra mim que era meu sonho foi minha avó. E daí o meu pai, eu em Maringá, eu demorei 2 anos pra fazer a minha estreia no MMA profissional. Dentro desses 2 anos, o meu pai ligava, sei lá, cada mês, que ele achava que eu já ia ficar rico no primeiro mês lutando. E É? aí, filho, já comprou um carro? Eu comprei carro? Como assim? Ué, você não é lutador? O pai trocou de carro, ó, porque o pai é fotógrafo. Daí eu ficava, pai, eu não troquei ainda. E, tipo, nessa fase lá em Maringá, eu tava às vezes passando fome. E meu pai me ligava a falar isso, eu não tinha coragem de pedir dinheiro pra ele. Porque eu não ia falar pra ele que eu tava passando necessidade. Porque senão ele ia ter a razão, né? Sim. E daí foi, cara, foi assim, uns 2, 3 anos o meu pai batendo nessa tecla, tipo, você não vai ser nada, não sei o quê. E daí, em 2017, eu fiz uma luta. Daí acabei a luta rapidinho, ganhei, fiquei mal feliz e tal. Aí eu saí do vestiário, o pessoal, ô, teu pai tá aí. Falei, meu pai? Né? Em Uau. Maringá. Falei, não, não é meu pai não, deve ser o pessoal da igreja. Aqui lá em Maringá eu morei com o pessoal da igreja. Falei, deve ser eles, né? Daí, não, o cara falou que é teu pai, irmão, e até parece com você. Eu falei, ué. Aí cheguei lá, era meu pai, mano. Ele veio de surpresa assistir uma luta minha. E daí nisso a gente mudou, assim, a gente se aproximou mais. Aí ele viu que era meu sonho mesmo. Então ele começou, vamos dizer que apoiar o meu sonho, sabe? Mas mesmo assim, às vezes acontecia. Daí eu perdi uma luta dele, falei pra você que não era isso. Aí tal, e daí foi. Daí nessa última luta agora, cara, eu fui pra. Depois da luta eu ganhei, a gente foi pra lá pra visitar ele. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida com o meu pai. Assim, foi incrível, irmão. Ele falava, ele me tratava como um filho mesmo, sabe? Ele, pô, você quer isso, você quer aquilo, pô, filho, o pai tá tão orgulhoso de você. Olha que E forte, daí, cara. Arrepiei até a no. ponta é, agora. da outra vez eu fui pra lá quando eu falei que ia querer ser lutador, ele levou eu na loja dos amigos e falava, isso aqui vai ser nada. Aí a gente foi dessa vez, ele passou nas mesmas lojas e ele entrava assim, ó, o campeão Cê é chegou! louco, Daí eu cara. chegava assim dele, esse meu filho aqui, irmão, pra você falar pra ele que ele não vai conseguir fazer alguma coisa, tem que quebrar as duas pernas dele. Porque senão ele não vai desistir. Esse moleque aqui é guerreiro, é não sei o que, mano. E daí eu lembro não, né? Tá gravado, cara. Foi a melhor sensação que eu tive assim com meu pai, melhor lembrança. Então hoje ele assiste as lutas, ele compartilha, eu posto alguma coisa no meu Instagram, ele compartilha pros amigos, ele manda pra família. Então, assim, hoje ele assiste tudo e hoje ele aprova. Ele fala, pô, filho, é teu sonho, o pai tá contigo nessa. Mas Foi um processo. foi um processo bem, bem doloroso pra mim no início. Mas hoje eu consegui, já perdoei ele, a gente já conversou sobre isso e tudo mais. Que era algo que era difícil pra mim, assim, perdoar ele, sabe?
E a minha mãe, ela no começo ela assistia as lutas, tanto que ela foi pra Maringá assistir 3 lutas minhas. É forte, hein? Ela é a bichão, O né? bicho é forte. Só que aí teve uma que eu passei mal. Que daí até depois a gente vai entrar nesse assunto, foi uma luta que eu quase morri. Sério, cara. Aham. Daí depois dessa luta, ela nunca mais conseguiu assistir minhas lutas. Aí essa última, ela falou, filho, a mãe viu você entrando, só que na hora que você foi lutar, a mãe foi pro quarto, fechou a porta e ficou de joelho orando. Aí seu irmão veio correndo, comemorando, falando que você ganhou, mas a mãe não consegue assistir mais. Uau, cara. Mas aí a relação com meus pais e a luta é essa. Olha que- Hoje eles conseguem ver. Meu, olha que impactante, né? Eu costumo dizer o seguinte, às vezes, nem sempre o incentivo, né, só palavras de apoio é o que vai te dar um gás. Sim, Né? Às vezes, a oposição, Sim, aqueles que total. se opõem ao seu objetivo, vai te dar um gás também. total. Né? Quantas dificuldades quantas palavras de apoio, olha só, que ironia. A sua principal força estava do seu lado. Sim, Porque eu acredito que dentro desse cenário que você compartilhou com a gente, a principal, o apoio principal que você precisava era da sua avó, cara. É. Porque ela foi quem te criou. sim, Então, se aquela que era a mais importante, assim, né, na sua vida, se ela te deu apoio, pra ela também foi a mais difícil, cara. sim. Porque, total. meu, eu costumo dizer o seguinte, que a gente não consegue explicar o amor de um pai para um filho, ou de a mãe, dos pais para com o filho, porque é uma dor que chega a doer, cara. Por isso que eu falo que ela é muito forte em te ver lutar. Sim. O que eu sinto com meu irmão lutando é muito forte, cara. Só que eu tô mergulhado nesse mundo. Os pais não estão. Não. Então, dentro na ótica deles, vai estar sempre o pior. A torcida vai estar sempre para você vencer, mas para você sair bem. Então eu não critico os pais, né? Eu sei a dificuldade que é. Porém, a força maior que você necessitava veio, a Cis, né? Aí assiste. E aí a Cis, cara, eu tô inclusive com vontade de conhecer ela, de verdade. Mas, irmão, o que a gente aprende, né? Você vê, quando eu falo que Deus, quando ele tá na frente do projeto, quando você coloca Deus como sua base para os seus objetivos, você vê que a diferença você consegue ter, quando você está conectado com Deus, você tem um feeling de entendimento, né? Porque não foi só o fato de você ter decidido ir e de repente estava com pouco dinheiro, aí surgiu a oportunidade, você encontrou um alojamento para poder dormir, e de repente a academia pedia o dinheiro que era necessário para você, era exatamente o valor que você tinha, e de repente tinha que comprar comida e as coisas foram acontecendo. Isso não é por acaso, cara. Não é por acaso, é porque você está no caminho certo. E você tem que fazer essa leitura. E para estar tendo essa leitura, você tem que estar conectado com Deus, irmão. Tem que estar em espírito, né? Então, assim, isso fica muito claro, né? É bonito de ver porque isso aconteceu comigo e acontece com muita gente, né? Mas nesse processo aí, qual a importância que você tem? Qual é a importância da sua família para esse seu... o fato de você ter chegado até aqui? Qual foi a importância? Porque ficou claro pro com a relação com o seu pai. E tem também a relação da sua mãe. Mas qual a importância da família num homem que você se formou? Porque você virou um cara casca grossa, Sim. né? Mas hoje em diante, na relação que hoje se criou com o passar do tempo, pode-se dizer que você ficou, quando você sentiu todo mundo agora na mesma sintonia, te fortaleceu mais? Você se sente o cara agora mais preparado? Porque agora você está com força total. Tem Deus como base na sua vida e agora a família 100%. Sim. Quanto isso agrega no seu desempenho futuro? É algo assim que eu até tô lidando, que é algo novo, né? Porque a minha mãe, depois de um tempo, quando ela foi assistir tudo, eu tive o apoio total dela, né? A minha avó sempre comigo. Mas o do meu pai foi algo recente. Então, assim, tem hora que eu até me espanto, assim, sabe? Ele me manda vídeo de luta todo dia, irmão. Sério? Todo dia ele me manda vídeo de luta. Tipo, ele fica bastante no Instagram, no TikTok. Aí do nada eu tô lá, mensagem de Sandro Generali. Aí chega lá, um monte de vídeo de luta. Ele não fala nada. Daí eu respondo, ele só me manda figurinha. Eu não sei até como que é a comunicação com ele ainda, porque ele não fala nada. Ele manda vídeo de luta, eu respondo, ele manda figurinha assim de joinha. Beleza. Mas hoje também, depois que eu me casei com a Uli, né? Então, assim, no começo foi um pouco complicado desprender dessa questão de ter a energia da minha família completa comigo para mim conseguir ir atrás dos sonhos.
Mas depois que eu me casei com a Uli, eu meio que desprendi dessas, como que eu posso dizer, desses julgamentos que eu tinha do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Então assim, depois que eu me casei com a Uli, eu falei, cara, é eu e ela. Então se ela falar, amor, vamos, foi. Ah, o meu pai e a minha mãe não gostam, eu respeito eles, eu dou toda a honra e toda a glória para eles Sim. também, né? Que é bíblico, né? E mas depois que eu me casei com a Uli, ficou eu e ela. Então, assim, se ela é algo que ela aprova, vamos. Então, assim, hoje já tem 4 anos que a gente tá casado, eu lido dessa maneira. Claro que hoje eu tô muito mais feliz e muito mais confiante em continuar a caminhada com o apoio principal do meu pai, porque eu acho que para um homem ter um apoio do pai é algo, assim, Muito importante. primordial. Então, assim, é, eu tive que aprender muita coisa depois que eu me mudei e comecei a morar sozinho, que eu sei que se eu tivesse com o meu pai, na minha relação, pai e filho, eu tinha aprendido lá atrás. Uhum. Então, assim, eu até falo pra Uli, a gente conversa, que eu quero ter muito um filho. Porque eu quero ter essa relação de pai e filho desde o início, sabe? Então, já que eu não tive com o meu pai, eu quero ter um filho pra mim ter essa relação de pai e filho. De chegar e falar, ó pai, eu tô com medo disso, como eu faço? Porque eu não tive isso. Então, assim, hoje eu sou um homem de caráter formado e tudo mais, só que pelas dificuldades que eu tive na vida, eu tive que enfrentar sozinho. Uhum. Não foi meu pai que chegou, filho, ó, quando acontece isso, você faz isso. Ó, quando um relacionamento acaba, você faz isso. Então, assim, hoje eu tô muito feliz e muito confiante na minha caminhada dentro do meu propósito. Muito mais feliz por conta que meu pai agora tá no apoio, mas se a Uli tá comigo, Pode vir. pode vir. Ah, essa mulher aqui é incrível.